E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, né? Vamos lá então dar andamento aqui aos movimentos migratórios, tá? Isso aqui é bem mais uma retomada, uma observação sobre os grandes fluxos, né? E a mudança entre eles. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a América como grande centro de atração populacional, né? E a gente sabe muito bem disso, porque nós participamos do movimento, né, de colonização do Brasil. Não, mas eu não vim para lugar nenhum. Não, de modo indireto, né? Basicamente somos todos descendentes, então, de imigrantes que vieram para cá, né? Então a gente vai ter aproximadamente 40 milhões de africanos, né, que acabam vindo de modo forçado para cá. Temos 60 milhões de europeus que acabam vindo para a América. E cá entre nós, né, esses números aí, eles são até um tanto quanto questionáveis. Mas o que a gente precisa se lembrar? A gente também precisa se lembrar que o número de pessoas no nosso planeta era menor, ou seja, isso aí é uma parcela significativa da população mundial, né? A primeira revolução industrial e urbanização na Europa vão acabar criando então condições que para a população da Europa era melhor sair, né? Ou seja, a primeira revolução industrial ela basicamente vai reduzir salários, né? Vai criar grandes conflitos e principalmente alguns momentos de fome que vão acabar expulsando a população de lá. Então, de 1800 a 1918, os Estados Unidos passam de 5 para 100 milhões de habitantes, né? Um pouco mais aí de 100 anos, mas é um número realmente impressionante. Os Estados Unidos, desde esse período, já vão ser o país aí que vai receber o maior número de imigrantes, né? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, os imigrantes eles vão, na verdade, inverter o fluxo. Então, a gente vai ter agora a saída, principalmente da América Latina, né, da Europa, da Ásia, em direção aos Estados Unidos e Europa. Os dois, então, serão os grandes centros aí de atração de imigrantes, né? E tudo isso vai começar a acontecer exatamente a partir do processo de reconstrução da Europa. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem o processo de reconstrução da Europa, apoiado pelos Estados Unidos, né, dentro do período da Guerra Fria, e a economia na Europa vai começar a ter bons resultados, né, de modo seguido. E principalmente a gente vai ter uma ampliação da qualidade de vida, né, melhor divisão de renda, maior acessibilidade à educação, a transporte, saúde, tudo mais, o que vai acabar então atraindo essa população dos países ou das regiões mais pobres do mundo, né? O que nós notamos atualmente é que a globalização acaba acelerando todo esse processo. Então, esse número aí de 40 milhões de africanos que vieram para a América, hoje, se você pegar o número de imigrantes entre os países, né, mas, por exemplo, que vão para a Europa, você vai ter esse número aí de 40 milhões de pessoas circulando, não necessariamente africanos e muito menos forçados, né? Você acaba batendo esse número de 40 milhões de pessoas circulando rapidinho, beleza? Por quê? Porque os fluxos de movimentação eles acabam sendo facilitados, né? O que acaba também despertando e facilitando a possibilidade de xenofobia, que seria aquela aversão a quem é de fora, né? Na verdade, um sentimento de superioridade, que é aquela coisa, o brasileiro vai para a Europa, ele acaba sofrendo xenofobia. Mas aqui também, quando venezuelanos, bolivianos, paraguaios vêm para o Brasil, a gente nem tem tanto esse sentimento, mas sim a gente pode
também exercer a xenofobia, tá? Então, ou seja, a xenofobia é esse sentimento de superioridade em relação a um outro povo, a uma outra nação, beleza? Ó, isso aqui então é só um resuminho para que você entenda esses fluxos e esses ciclos migratórios, que daí a gente parte agora para uma análise nossa mesmo, né? Então, basicamente, o Brasil vai ser composto por indígenas, né? Esses aí não são imigrantes, os portugueses, né? Que vão ser o maior número, então, de pessoas que vêm aqui para o Brasil. A gente vai ter os africanos, pela imigração forçada, né? Concentrados aí na Bahia e no Rio de Janeiro, e os europeus. E até você pode se perguntar, nossa, mas português então não é europeu? Não, é porque eles vão vir depois, né, na sequência dos fluxos, e principalmente através da ideia eugenista lá, né, do branqueamento da população. Então, a gente vai ter o governo brasileiro fazendo propagandas na Europa para atração desses europeus para cá, para o nosso país, né? Então, ó, diferente de outros sul-americanos, o Brasil possui população majoritariamente branca, né? E isso é uma questão um tanto quanto notável, porque se a gente pegar países como a Bolívia, por exemplo, a presença indígena é muito forte dentro da população, né? No Brasil, olha só, 0,38%. Né? A população branca e parda aí dão praticamente um empate aqui no Brasil, né? A população preta 8,86%, né? A amarela 0,47%. Então, basicamente, a grande importância de falar sobre imigrações no nosso país é entender a origem da nossa população, né? Por isso que é uma questão tão importante, tão presente nos vestibulares. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui, né, os fluxos de entradas, né, e principalmente a gente vai fazer uma evolução temporal, cronológica, beleza? Então, ó, o primeiro grande fluxo aí notável vai ser de açorianos em 1752, né? 1.500 famílias vêm para o Brasil e acabam fundando então o Porto dos Casais. Porto dos Casais, que é na verdade Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Depois a gente vai ter a entrada de suíços alemães, né, 1.700 pessoas que fundam Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E o interessante é que desde esse pequeno princípio aí a gente já tem uma grande diferença. O Brasil, ele vai carregar junto com ele, né, essa herança do Brasil escravocrata, até hoje, a grosso modo, né? E o que vai acontecer? As famílias de açorianos que foram lá para o Rio Grande do Sul, eles foram para fazer o povoamento. Os suíços alemães que vieram para Nova Friburgo, né, eles vieram também pensando dessa forma. E principalmente existem relatos aí de algumas ações tipo assim, de tentar escravizar esses caras, né? O que eles vão negar, vão ter algumas questões aí relacionadas a isso, tá? Mas, portanto, Nova Friburgo, então, no Rio de Janeiro, vai ter essa grande presença aí de suíços alemães, beleza? Só aqui para relembrar, né, aqui o arquipélago dos Açores, ó, de onde vem a população dos açorianos, lá que vai para o Rio Grande do Sul, né? E aqui uma imagenzinha que já é exatamente desses alemães. Aqui eu não coloquei dos suíços alemães, não sei porquê, esqueci. Então, deixa eu só passar isso aqui para frente. A gente vai ter os alemães, eles vindo, né, o início desse fluxo em 1824, né, a maioria vai para o sul. Então eles são trazidos pelo Georg Anton von Schoffer, né? Esse cara, ele possuía uma relação com o governo brasileiro, né? E daí ele fez meio que um acordo, que era assim, ó, determinada quantidade de alemães que ele conseguisse
trazer aqui para o Brasil, ele receberia isso em dinheiro, né? Só para você ver como que era forte a ideia, né, de eugenia, de fazer esse branqueamento, esse clareamento da população brasileira, né? E daí o que é interessante é que ele vai, inclusive chega a fazer acordos em cadeias na Alemanha. Tipo assim, ó, vocês não querem me dar uns preços desse aí não? Eu falei, mas o que você vai fazer com esses caras? Eu vou levar lá pro Brasil. Mas vai mesmo? Por quê? Trazer para o Brasil significaria que esses caras nunca mais iam pisar na Alemanha. Então sim, ele acabou trazendo pessoas dessa forma, né? Características então para essa chegada aqui dos alemães, né? Para essa presença deles na região sul. Uma coisa que é notável é que você bem pode ver, ó, 1824 a gente já está tendo basicamente uma preparação para o fim da escravidão, né? É um período que algumas leis aí absurdas vão ser lançadas, né? Tipo assim, lei dos sexagenários, lei do ventre livre e tudo mais, né? Leis que parecem até piada, mas então eles vão ser direcionados lá para a região sul, só que já é uma preparação para acabar com a escravidão. Então, na verdade, o Brasil já está pensando ali no próximo passo, né? Lembre-se que em 1850 a gente tem a Lei de Terras, que é só para cortar a possibilidade de pobres conseguirem comprar grandes quantidades de terra ou simplesmente de comprar terra, né? Então, as características, ó, são pequenas propriedades, elas são policultoras, né? Ou seja, os caras vão produzir para subsistência, vão produzir outros produtos ali para serem vendidos rapidamente, né? Aí já temos um traço mais cultural, que será a grande criação de suínos, produção de embutidos, de cerveja, né? Não é à toa que a Seara, a Sadia são empresas da região sul, beleza? A grande concentração então deles vai estar no Rio Grande do Sul, né? Acabam fundando as cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, tem até mais, mas essas são as principais. Em Santa Catarina estarão presentes, ó, em Blumenau, Brusque, Itajaí, Joinville, né? Na verdade eles fundam essas cidades em Santa Catarina, que é a região do Vale do Itajaí, do Rio Itajaí. Em São Paulo a gente vai ter uma fazenda em Limeira que vai trazer uma boa quantidade de famílias para lá, né? Mas só uma propriedade, beleza? Daí eu vou fazer uma pausinha para a gente dividir isso aqui em duas aulas, né, em duas partes. Já fica de antemão para vocês. É importante saber quais cidades os alemães fundaram em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e dividi-las aí certinho. Tipo assim, eu posso perguntar quem fundou em Santa Catarina, quem no Rio Grande do Sul. Já falei isso para vocês, né, no segundo colegial, e sim, é importante, beleza? Então, ó, beijão e até. Bons estudos!